não me choca mais. Nada de novo sob o sol. O que existe é o mesmo ovo de sempre, chocando o mesmo novo. Muito prazer. Prezadíssimos ouvintes, para chegar até aqui. Boa noite. Boa noite, pessoal. Aguentar tranco na esquina. Esperando o Germano com um músico que eu sei que ele adora, que é Itamar Assunção. Dando as boas-vindas a todos. Boa noite. Germano já entrou. Espera aí que já vou trazer ele aqui ao vivo. Obrigada por todos estarem aqui. Eliseu, nosso querido, que também é fotógrafo, que fez o Concerto dos Sinos, virou meu amigo, faz tempo que eu não te vejo. O negócio é o seguinte, é pura briga de foice. No jogo de burro e burro. Eu vou... Faca um tiro, chute murro, me chamo mãe de palavrão. Vou baixar um pouquinho. Germano, querido, que bom! Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Você eu que agradeço a presença. Nossa, você que nos ajudou já tanto com o material do Instituto, com as suas fotos. Quero te agradecer imensamente. Nosso site é recheado com as suas fotos, nosso material gráfico, nosso material de apresentação para todos os patrocinadores. É uma honra e um prazer, né, Bel, poder sempre colaborar com o Instituto que está aí surgindo com força total. E nós estamos aí pronto para isso, para ajudar os amigos e para estar nessa troca, nessa parceria que tenha vida longa. Nossa, fico até emocionada. Bom, gente, o Germano já participou de várias exposições. Ele é um santista, mas um apaixonado por Ouro Preto que nem eu. Eu já sou uma jundiaense. Ele lançou um livro pela editora Atelier, comemoração aos 50 anos do clássico do Guimarães Rosa, Saudades de Rosa e Sertão, que é uma verdadeira maravilha. E agora está com algumas novidades para 2021, que eu só vou contar depois. Além de outros projetos, né, Germano? Mas eu queria começar, Germano, te fazendo uma pergunta. Eu acho que depois de todos esses meses, nós, nesse confinamento, eu queria te fazer uma pergunta que você, com certeza, deve conhecê-la, que ela é bem um clássico aí do nosso querido. Se todo animal inspira ternura, o que houve, então, com os homens? O que houve, gente, nesses últimos meses? Me conta. Me conta o que você fez. Me conta o que aconteceu com a... Eu, como um fotógrafo viajante, né, eu viajo e já tive o prazer de percorrer vários parques nacionais, de fazer um grande trabalho para o Instituto de Florestas de Minas, que é o IEF. Assim, tudo isso coisa de mais de 10 anos, então totalmente fora desse momento que a gente está vivendo. Os parques nacionais eram altamente bem cuidados, com sedes, com diretores altamente responsáveis, tanto os parques nacionais como os parques mineiros do IAF. Isso entrou nesse processo, nesses 2 anos para cá,
num, num trabalho que me parece provocado de deterioração. É um trabalho proposital para dizimar, para prejudicar, para acabar e com as lideranças. Quando eu falo em lideranças dentro do IBAMA, dentro do IEF, dentro das comunidades indígenas. Então, tem um grande trabalho, isso não é por acaso, existe um grande trabalho para enfraquecer essa estrutura ambiental que tanto e tanto custou para se organizar e, infelizmente, nós chegamos nesse ponto que estamos. Tomara que, no futuro, ainda reste, a esperança sempre vai existir, mas ainda reste porque a coisa é avassaladora. Então, que num futuro, que eu espero que ele aconteça, que nós tenhamos essa situação ambiental brasileira recuperada, pelo menos em parte, porque recuperar o que está sendo feito são anos, 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 anos. Você estava, a gente conversou, né? E você estava me contando que você ficou para fazer esse livro em homenagem ao Guimarães Rosa. Você ficou uns 2 meses morando, né, no parque, no, no Nacional, no Parque Nacional Grandes Sertões Veredas, né? Uhum. Eu E fiquei como no que parque. foi? Uhum. O E como trabalho, o foi? trabalho. Uhum. Então, o processo para acontecer o livro, ele foi um Essa processo vivência? assim entre idas e vindas, a vivência dentro do sertão rosiano, né? O sertão tão tão bem mostrado, né? Na, na, na Na literatura obra? rosiana, na obra rosiana. Então, esse trabalho ele continua comigo, né? Através da leitura da obra de Guimarães Rosa, porque no momento, se for o Riobaldo fala, o sertão é dentro da gente. Então, o sertão vai estar dentro de você, se você estiver em São Paulo, no Rio de Janeiro, na praia. Quem tem o sertão dentro de si, carrega o sertão. Mas eu não queria só esse sertão possível, do sertão dentro da gente. Eu queria, a partir da leitura da obra e com a fotografia, eu enveredar pelo sertão, eu ir para esse coração do Brasil, para esse Brasil adentro, né? Para esse Brasil profundo que eu tive o prazer de conhecer, de percorrer. Falta muito, eu ainda espero percorrer muito mais, mas o intuito do livro era esse, era entrar naquele sertão de Guimarães Rosa. A partir daquele sertão imaginário, eu parti para um sertão físico meu, da minha presença física nesses lugares, né? Então, foram 4 anos de idas, vindas, momentos de eu ficar 4 meses parado, direto dentro daquela região do Parque Grande Sertão Veredas. Num determinado momento, eu fiquei praticamente 2 meses dentro do parque, sem sair, fotografando e convivendo com a comunidade rosiana verdadeira, né? E quando Nossa, você deve ter sido começa, incrível. é incrível quando você começa, porque o parque ele foi instalado e o parque era um lugar sertanejo, onde as pessoas tinham suas pequenas fazendas, seus sítios, moravam. Então, o governo resolveu criar o parque, um grande parque dentro do Cerrado brasileiro. Então, se escolheu aquela região, pela própria Sim, condição, próximo ao Rio São Francisco, divisa com Bahia, exatamente. os grandes afluentes do São Francisco estão ali. Que fica ali, né? Então, Divisa Minas-Bahia, né? Minas, Bahia, porque o rio Carinhanha é um rio que ele separa numa enorme extensão Minas e Bahia, até chegar numa cidadezinha já na beira do Rio São Francisco, chamado Carinhanha. Então, eu Que percorri fica entre toda o essa Rio São região. Francisco e Tocantins também, né? Ali, né? Não, ali aquela região ali é Goiás, Minas Gerais, chama Trijunção. Goiás, Sei. onde se encontram 3 estados, assim como se fosse um desenho. Goiás, Minas Gerais e Bahia se encontram nessa divisão. E tudo muito, muito próximo ao Rio São Francisco, né? É uma região privilegiada de cerrado brasileiro, muito bem preservada.
eu acho que ainda está, pelo menos a região do parque, onde é o parque é enorme, de uma vegetação riquíssima, fauna, flora. Então, eu, encantado por essa magia desse lugar, e, e eu acho que não é só porque é um ecossistema, e ele foi assim, ele é favorecido pela presença humana, né? Porque o sertanejo é realmente, antes de tudo, um forte. E eu convivi com os sertanejos, eu morei em casa de sertanejo, eu ia para a casa de sertanejo, eu ficava convivendo uma semana, 15 dias. Tem um lugar chamado Vão do Buraco, que é um lugar fantástico. Guimarães Rosa cita o Vão do Buraco no Grande Sertão Veredas. E é uma Sim. comunidade totalmente preservada, onde corre o Rio Pardo, que é um efluente do São Francisco também. Então, eu convivia com essa comunidade sem ver a nossa civilização por tempos assim extensos. E você demorou E quanto feliz por tempo para estar ali. fazer o livro, assim, o total, assim, para chegar foi uma edição de 3.000 exemplares, né? 3.000 exemplares, está esgotado, né? Está esgotado. E a gente está batalhando junto à EDUSP, a imprensa oficial em São Paulo, para Para uma fazer segunda uma reedição. segunda, É, se Deus quiser. mas estamos encontrando algum impasse aí com as herdeiras do Guimarães Rosa, que elas são assim. Eu acho que é direito delas, eu não vou aqui abrir uma crítica, porque elas são as herdeiras, elas têm o direito de exigir, né? Então, Sim, as mas filhas. para a EDUSP ficou uma coisa inviável o pedido que elas fizeram pela reedição. Então, eu acho que devagar a gente vai chegar num determinado Vamos, com momento. certeza. Quem sabe Mas a como eu gente estava não te pode, falando, né, te então ajudar. a vida ao lado do homem sertanejo é uma maravilha. Foi para mim esse tempo que eu permaneci ali convivendo com essas pessoas verdadeiros rosianos, né? Os verdadeiros, eles são a obra do Guimarães Rosa, né? E o Guimarães Mas Rosa você, com certeza se inspira naquele vocabulário, naquele típico ah, homem para escrever a aquele sua obra. neologismo único, Uhum. né? E eu, para você ter ideia, uma coisa que eu ia te falar, o parque era habitado por aproximadamente 100 famílias, onde a região onde é o Parque Nacional Grande Sertão Veredas hoje. Ele era habitado por 100 famílias, com as suas casas, com as suas fazendas, com os seus sítios. E esse sertanejo foi retirado e levado para um assentamento, chama Assentamento São Francisco. Muitos contrariados, a maioria contrariado, porque ali estava, para você ter ideia, todo esse sertanejo naquela região do parque, tudo está ali, tá? A vida e a morte está ali. Então, ele tem a casa dele e são pequenas famílias que moram juntas, assim, a distância de 500 metros, 1 quilômetro uma do outro, e eles têm o fundo de quintal do patriarca, um pequeno cemitério. Você tem ideia? Então, a Olha importância, só, ali tudo está ali, né? E, e eles eram estratégicos na construção da casa, sempre ao lado de uma vereda, onde tem os buritis e tem muita água. Porque o Guimarães Rosa, o Riobaldo fala num determinado momento no Grande Sertão que perto de muita água tudo é feliz. E o sertanejo realmente morava perto da água e perto da sombra, que eram os buritizais, né? E eles, com a regulamentação do parque, as famílias foram retiradas. Então, teve uma puxa coisa, vida. a maioria ele foi convidado a ser guarda-parque. Então, porque os que eram mais velhos realmente foram para sua casa no assentamento, os que eram mais jovens, a maioria, resolveram aceitar o convite do IBAMA para ser guarda-parque. Demoraram a se adaptar Entendi. com essa nova vida, mas se adaptaram. Eu fiquei muito amigo de alguns, né? Eu fiquei amigo de um cara chamado João Cofocó. Ah, João Cofocó. E a mulher dele, eu tenho até o nome dela, era Maria Salomé. João Cofocó e a Maria Salomé. olha, Um casal assim fantástico. Eu fiquei permanecendo na casa desse casal uma semana, convivendo com eles. E aí ele foi me levar na casa dele, no parque. Ele falou, Germano,
nunca mais eu fui lá. Mas Residência artística, né? Você ficou. Fiquei. Ele me levou na casa dele dentro do parque. Eu já tinha 2 anos que ele como guarda-parque, ele nunca passou mais, ele nunca mais passou em frente à casa dele dentro do parque. Que ele resolveu me levar lá, Meu me dar. Deus. E todo guarda-parque ele anda com um pequeno caderno que a Funatura é uma ONG que dava apoio para o Parque Nacional Grande Sertão Veredas. E a Funatura dava um caderno para eles, eles iam a cavalo, trabalhavam 48 horas e folgavam mais 48, eles eram um rodízio permanente. E eles sempre andavam em 2 dentro do parque. O parque é enorme. Para você ter ideia, o parque, o Grande Sertão Veredas, no total, se você tem bem Eles assim na que cabeça têm a dimensão da cidade de São Paulo, dá umas 3 cidades de São Paulo. 230 mil hectares, né? 1.000 Uma coisa hectares, assim, né, 230 mil Germano? hectares. 230 mil. E foi ampliado, agora ele é mais, agora ele está perto de 400 mil hectares. É uma coisa assim avassaladoramente grande. E o, e o João Cofocó me levou para conhecer a casa dele. Quando ele chegou na frente da casa, ele ficou muito emocionado e começou assim e chorou, né? Porque era ele, a mulher e os 2 filhos. Aí ele falou assim para mim: Germano, eu só tirei a louça e tirei a roupa do corpo. Tudo está aí intacto, não mexi em mais nada. Meu Aí eu Deus. entrei na casa, eu falei assim, eu não fotografei, eu me recusei a fotografar. O que eu vi ficou na minha memória, a expressão dele está na minha memória até hoje. Então, são essas emoções Ai, que bonito. que te levam a acreditar na preservação, Que que é existe a ternura, emoção né, do homem ainda, do né? interior, a emoção do homem do sertanejo, a emoção do índio, sabe, a emoção do indígena, a emoção das minorias nesse país que estão sendo assim esquecidas e até perseguidas, né? Com Então, certeza. temos isso. E você tem um trabalho teu também. Mas deixa eu só falar aqui, olha, Rosinha Trópia tá mandando um beijo, Elisa, Ai, que legal, mandando um beijo Eliel. enorme, falando: olá, amigo Germano, saudades das nossas risadas e Nossa, viagens. nossa, A Elisa é Rose uma amiga. achou o livro aqui, foi Uhum, procurar o livro e achou uhum. para ver. Olha, que Elisa, legal. Rosinha, Uhum. A tá Elisa tem meu mandando livro, todo a Elisa mundo, tem. mandando beijos. Uhum. E o A Saulo está Elisa. fazendo uma pergunta aqui para você, que ele Uhum. queria saber como que é isso, falar um pouco sobre esse processo de transformar imagens no universo rosiano, mas eu acho que você realmente agora você falou, né? É Dessa tua isso, né? experiência, né? Ah, essa Agora, experiência você tem. Pode falar, desculpa, querido. mas é isso, é a experiência, a literatura. Eu acompanho trabalhos de muitos fotógrafos, sempre acompanhei, mas nas minhas oficinas de fotografia, eu já dei, ah, eu já dei algumas oficinas, inclusive no Festival de Inverno de Ouro Preto, eu dei 3 Com oficinas. certeza. Eu Lucas sempre Godoy falo falou que que você foi uhum, professor dele, primeiro professor do Lucas. que legal. O Lucas é talentosíssimo, o Lucas é uma grande figura, adoro o Lucas. Lucas Então, eu mas eu também, sempre ele falei para os meus ajuda muito amigos a que gente. muito. Eu sempre falei para os meus alunos que um fotógrafo ele não tem só que fotografar. A fotografia tem uma história. Hoje a gente tem assim uma enorme facilidade. Hoje você pega uma câmera, você faz 1.000 fotos em 30 segundos, né? Então, o Ansel Adams é um fotógrafo referência americano, um fotógrafo do começo do século XX. Ele nasceu em 1902, morreu em 85 ou 86. O Ansel Adams é um dos grandes fotógrafos americanos, para mim, o grande fotógrafo ambientalista de todos os tempos nos Estados Unidos. Os grandes parques americanos, né? Mas ele conheceu o primeiro parque, o pai dele levou, ele tinha 11 anos. Ele morreu com 84 anos e fotografando o Parque Yosemite nos Estados Unidos. Então, a obra dele é em cima de um parque, né?
Que Por isso que eu digo, maravilha. Ouro Preto é... Aí, quando eu levo para Ouro Preto, eu digo, pô, você... Ouro Preto é um universo fotográfico, e, assim, inesgotável. Eu falo que Ouro Preto é inesgotável. Não só o centro histórico, mas quando você começa a andar Ouro Preto, como diz o João Cabral de Melo Neto, morando em Sevilha, para se conhecer uma cidade tem que andar a cidade. Então tem um grande poema dele Com que fala certeza. andar Sevilha, né? Então a gente tem que andar os lugares e aproveitando a literatura. Eu só não vejo fotografia. Eu leio e transformo o que eu leio, respondendo aí ao Saulo, eu transformo o que eu leio em imagem, né? Eu, quem, Não. é, eu adoro Clarice Lispector e ela é assim altamente figurativa, né? Eu vou lendo Clarice e vou me incorporando das imagens dela, né? Como Guimarães Rosa e até poesia, né? Você lê Drummond, você lê João Cabral de Melo Neto. E isso é a grande. Vamos ver, não, eu não vou contar essa novidade agora, será? Nós vamos contar já para todo mundo dessa maravilha que vai ser lançado em 2021? Vamos, vai. Se Deus quiser, se Deus quiser. O blues. O, o blues, o blues. O O, blues. Me o fala dessa blues. palavra perdida no texto de Essa palavra Guimarães Rosa. perdida, né? Então, eu morava em Ouro Preto e eu morava na Rua de Escadinha, na casa ali onde era a casa da Exaltina. Eu não sei se você conhece bem a Exaltina. Aquela casa, Sim. talvez acho que ela mora até nessa casa até hoje, a Exaltina. Eu morei naquela casa. E eu estava um dia na sala lendo a Folha de São Paulo Ilustrada e um jornalista falando da obra do Guimarães Rosa, não do Grande Sertão, mas da Tutameia e de Terceiras Histórias. Aí o cara falando sobre um conto que o Guimarães Rosa quis introduzir uma palavra num conto, mas o livro já tinha ido para a impressão. E ele não conseguiu colocar essa palavra no conto. E a palavra era o blues. Eu fiquei com esse o blues na cabeça, eu marquei. Aí eu fiquei com a ilustrada há um tempo e, de repente, eu perdi essa ilustrada. Eu estou Entendi. procurando, mas a palavra ficou comigo. O blues é Guimarães Rosa e o blues é Ouro Preto. O blues é Ouro Preto, com O blues é Ouro Preto. certeza. E é mais um livro, também da editora Atelier, né? Atelier, porque o Grande Com Sertão é da certeza. IBUSP Imprensa Oficial. Entendi. É, o Grande E Sertão é da esse IBUSP. entendi. Da E editora agora é Atelier, lá com Plínio com Martins. Plínio Martins. Que Uhum. bárbaro. Grande E está editor, grande figura. previsto para quando o lançamento? Conta para Olha, gente. o Plínio está assim, esperando essa coisa da pandemia, porque tudo vai ter um momento estratégico daqui para frente, né, Bel? Não, Coisas com que a gente não certeza. Eu tinha tinha muito esquecido, assim. tem que esperar essa vacina, né? É, antigamente, Putz, eu já falo até antigamente, tá vendo? Antigamente, antes antes da da pandemia, pandemia, né? A gente tudo fazia as mudou, coisas assim de realmente. uma forma mais solta. Ah, não vai rolar, vamos fazer. Agora não, agora está tudo muito assim, mais dentro de um quadrado, tudo assim, meio, sabe, Meio meio, congelado, meio né? oprimido, meio congelado, e a gente vem vendo nesse país meio desgovernado, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado com as coisas. Não tá Eu acho que o fácil. Plínio está tendo um cuidado assim para o lançamento do livro, para pensar no livro para o ano que vem, mas ano que vem vai estar aí. O Blues, o Blues. E tem a apresentação, eu não posso deixar de falar A da Laura de apresentação da, Mel e da Souza, Laura, por Laura de Mello favor, Souza. pô, A Laura de Mello que Souza é uma é professora maravilhosa, de literatura, historiadora, historiadora. Ela tá ocupa em Paris, ela está no Sorbonne, na né? Ela é Sorbonne, a isso. cátedra, né, na É. Sorbonne, e Ela é ela tem um filha do grande. currículo Ela é filha vasto, né? do Vasco, vasto, um grande currículo. Doutora em História Social também pela USP, Aham. e tem vários livros, né, editados, a Laura, putz, E filha de eu nada depois... mais, nada menos que Antônio Cândido, né?
Só isso. Só isso. Eu Olha, tenho a depois. honra, porque o professor Antônio Cândido, ele já se foi, mas toda a obra dele, toda a crítica literária dele, toda a cultura dele está aí entre nós e vai se permanecer. A USP preserva toda a obra do Antônio Cândido, né? E eu tenho a honra de ele recebeu o Grande Sertão Veredas, porque a pessoa que trabalhou comigo no livro, a professora de literatura comparada da USP, que é a professora Adélia Bezerra de Menezes, uma grande doutora, uma profundíssima conhecedora da obra do Guimarães Rosa, e ela, o livro pronto, no lançamento na USP, nós presenteamos um livro para o professor Antônio Cândido. Aí depois ele enviou uma carta fazendo Ah, assim, um tremendo elogio ao trabalho, ao meu trabalho. Então eu tenho uma cartinha do Antônio Cândido com um elogio à fotografia. Isso é nossa, uma que honra enorme. privilégio! Privilégio, E- privilégio. mas depois eu quero ler, viu, essa apresentação da Laura, porque fiquei curiosa. Eu vou te Por- mandar, Bel, vou te E mandar, vou ela te é mandar. demais Muito, mesmo. muito, muito legal a apresentação. Eu fiquei honradíssimo, E porque você, foi através da Adélia, a Adélia que fez o texto do livro do Grande Sertão, do Saudade de Rosa Sertão. A Adélia, elas formaram junto na USP, eram muito amigas, né? A Adélia também muito amiga do professor Antônio Cândido. Então, a Adélia me encaminhou o meu trabalho para a Laura, para Laura. lá em Paris. E ela falou, não, eu vou escrever. Aí, puta, aí foi. Ai, que Passou uma bom! semana, ela me mandou assim, uma coisa magistral. Eu tenho esse maior orgulho de ter Você sido fala assim, que presenteado com o texto dela, sabe? Eu vou te mandar. é que ela fala sobre a perenidade de Ouro Preto, né? Essa Uhum. questão, né, daquilo que é para sempre, né? Que é duradouro, né? Sempre. Que é E o livro dela, que é a vida do Cláudio Manuel da Costa, né? Ela ficou um tempo em exatamente. Ouro Preto pesquisando a vida do Cláudio e eu tenho um livro sensacional, muito bem, uma pesquisa profunda, né? Germano, esse teu projeto também do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, que é esse teu projeto Ah, autoral, também esse você também já, hum, eu você já já também iniciei, ficou né? lá, hein? Fui lá para Padre Paraíso, comecei com o Armando, né? Com o Armando, você conheceu o Armando em Ouro Preto, Poxa, super. fiquei o Armando, um grande artesão, está com um trabalho assim muito legal, desenvolvendo um trabalho no barro assim magnífico. E nas minhas incursões pelo Jequitinhonha, eu ficava. Comecei por Diamantina, naquela região de Diamantina, que é o portal do Vale, e dali eu fui indo e cheguei, conheci o Armando, ficamos muito amigos, e a partir do Armando a gente começou a percorrer o Vale assim com mais profundidade, assim, com um olhar mais próximo, né? Um olhar mais próximo, fugindo aquela coisa estereotipada. A minha grande preocupação com esse trabalho do Vale, Bel, é acabar com esse estereótipo do Vale da Miséria. Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri parece que Minas Gerais gosta de esconder, sabe? Colocar assim para Sei. baixo do tapete. É, eu sinto isso, inclusive por autoridades, sabe? Então, quando você percorre o vale, você começa a conhecer aqueles artesãos, as artesãs, conhecer o povo do vale, a cultura do vale e a geografia, a paisagem do vale, com Rio Jequitinhonha, Rio Araçuaí, é magnífico. Aquilo é de uma riqueza assim. ah, Nossa, o eu Vale está precisando de. imagino. Eu falo para o Armando, Armando, o Vale está precisando de um Guimarães Rosa. Surgiu um Guimarães Rosa e se aprofundar nesse Vale do Jequitinhonha, que aquilo E é uma escrever, né? beleza, Um escrever romance o Vale. maravilhoso. Mas, assim, enquanto não aparece, eu vou fazendo fotografia. E Enquanto não aparece alguém para colocar o para Vale nesse patamar alto, eu vou
fazendo esse trabalho. Eu fotografei muitos artesãos e artesãs já do Vale. A Dona Isabel das bonecas, eu cheguei a Sei. fotografar antes. Ela viu, ela ainda, deixa eu ver, foi em 95 ou 96. Ela veio a falecer em 2004 ou 2005. Então eu consegui chegar lá em Araçuaí, Nova Araçuaí, a cidade dela, e fotografei o trabalho de outros artesãos importantíssimos do Vale, que eu tenho isso já registrado, e quero, a partir daí, ir fotografando o Vale. Isso vai, isso vai dar um trabalho muito legal, tenho certeza que está sendo feito com muito envolvimento e muito coração. E Né, Bel? quantas, assim, você consegue chegar no, em quantos cliques você já fez, por exemplo, do Vale? Você consegue chegar num número aí? Ah, não, eu Você não. tem isso? Não, Você tem um eu registro tenho, assim? sabe por quê? Eu tenho, não é muito, não, Bel, sabe por quê? Quando eu comecei a fotografar digital, não tem muito tempo. Eu fui até os 45 do segundo tempo com o analógico. Então eu viajava. Entendi. Tinha gente que dizia que eu era louco. Eu tinha uma câmera 6x7, uma câmera enorme. Ela com a lente e mais duas lentes, dava 5,5 kg de equipamento, mais o tripé. Então eu fui fotografar o Pantanal, o Rio Paraguai, com esse equipamento. Os caras, eu encontrei lá dois fotógrafos fotografando o Pantanal, e falaram, você é louco, cara, você está com uma 6x7 aqui, para você ter ideia. O filme normal, do processo da tecnologia da digital, um filme normal dava 36 poses, lembra bem? Aquela tira Sim. com 36. Então, a 6x7 dava só 8. Então, eu tinha que fazer 8 fotos, trocar o filme, carregar de novo, é Meu complicado, colocava para achar. Deus, Aí eu fazia. Isso tudo dentro do Rio Paraguai. meu Deus, que peso, Mas né, era que um você deve prazer também. enorme. Né? Tem um trabalho bem legal do Pantanal. Ah, os lugares que eu fui, aquelas beiradas, eu fico vendo o que está acontecendo no Pantanal. Eu olho assim e falo, eu não quero nem olhar. O pessoal me chama, a Eliana me chama, olha o que está acontecendo. Eu digo, eu não quero ver, gente. Eu passei nesse lugar, na região de Cáceres, atravessei para Bolívia, toda aquela região do Rio Madeira, ah, a comunidade da a primeira capital do Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade, um lugar maravilhoso, poucos brasileiros conhecem. E você atravessa o Rio Guaporé para o outro lado, e você já está na Sei. Bolívia. Então, fiquei ali. Todo aquele lugar agora foi queimado, sabe? Meu Deus do Então, céu. isso me entristece assim Isso tá, profundamente. tá Eu uma fico olhando as loucura, minhas né? fotos de Vitórias Régias enormes, assim, um rio coberto de Vitória Régia, e aquilo foi tudo Destruído, assim né? destruído, destruído. Vamos esperar a recuperação. Agora, você acha que tudo, que isso tem a ver com o teu início, quando você iniciou a tua vida junto ao Araquém, ao Então, fotógrafo? o Araquém, nós conhecemos em Araquém Santos, né? Alcântara, O Araquém Alcântara, o grande fotógrafo e ambientalista brasileiro. ambientalista, Aham. E nós conhecemos em Santos e o Araquém tinha curso de fotografia. Então eu já estava assim mais inteirado, eu era assim bem jovem, eu já estava assim bem inteirado de alguma coisa, já com a fotografia tinha feito meus cursos já no Sesc Pompeia e tal. E o Araquém me convidou para acompanhá-lo nos cursos que ele dava para os alunos. Então, quando ele tinha que viajar, eu ficava com os alunos e viajava com os alunos e dava as aulas lá em Santos. E o Iraquém fez um grande trabalho na Jureia, onde eu participei junto com ele. E a partir daí eu vi que assim, fotografar a natureza é muito legal, mas não é só o que eu quero, sabe? Eu queria gente, sabe, Bel? Então eu procuro misturar essa coisa de gente com o ambiente, sabe? Mas eu sempre caio mais para o lado da gente.
eu fiz um trabalho para uma revista de Portugal, que é do meio, chama Descobrir, uma revista muito legal, uma revistona enorme. E o editor mandou um recado para mim. Eu quero fotografias da Chapada Diamantina, mas fotografias do meio ambiente, daquelas maravilhas das cachoeiras, né? Eu mandei 2 fotos. Eu mandei 2 ou 3 fotos, assim, meia dúzia de fotos de natureza, e mandei umas O resto, 50 de gente. Eu falei, gente. o cara vai me matar, né? Ele ficou Aham. louco, ele pirou assim, ele publicou a revista, eu tenho a revista, eu vou te mostrar um dia. Ele publicou só gente. Tem 2 fotos de natureza, ele fez acho que 12 páginas na revista, e colocando mais gente do que a Caiu natureza, a né? ficha, né, Uhum. do Caiu a cara. ficha, caiu a ficha. Que a coisa já era. Isso mesmo. Que tem um Uhum. outro ângulo, né? O Uhum. negócio. E o outro, a, a minha amiga Elisa fala, Germano, você fotografa legal a natureza, mas o teu negócio é fotografar gente. A Elisa, você conhece a É, Elisa? Meu filho? a Elisa aqui, Ela, gostamos de gente, né, amigo? é, Ah, Chapada é isso mesmo. Diamantina. Então, a Elisa, viajamos junto. Eu, Elisa, Samuel e a Eliana. Fizemos uma viagem turística que acabou, eu transformei a viagem em trabalho para todo mundo. A nossa viagem de Gente, passeio virou trabalho. Elisa trabalhava, Eliana trabalhava, Samuel trabalhava, carregando tripé, bolsa. Virou colocou viagem de todo trabalho. mundo na equipe, Todo né? mundo na roda. Muito E legal. tem o André de Bernardi, jornalista, perguntando quais são as suas referências na fotografia. Ô, Bel, no Brasil tem um cara assim que para mim ele é assim, para mim é referência. Tem o Miguel Rio Branco, Sim, ah, mas para mim o Mário Cravo Neto é o, é o cara que eu tenho assim um apreço e um. Eu gosto de outros fotógrafos, inclusive um que eu já se também foi também, adoro. Eu o até Otto coloquei uma foto Stupakoff. do Mário na apresentação do IA, porque eu amo ele também. Tem um fotógrafo que já se foi também, o Otto Stupakoff, era um tremendo fotógrafo de moda, mas fazia umas coisas também fora disso, um trabalho maravilhoso, Otto Stupakoff. E tem, agora voltando para o nosso dia aqui, eu tem grandes fotógrafos aí. O Eustáquio Neves, eu gosto mais do trabalho dele. Taquinho é Também. um tremendo fotógrafo, gosto muito do Tremendo trabalho dele. fotógrafo. Tem. Também Tem bons adoro. fotógrafos em Minas. Miguel Aum, gosto demais do trabalho de Miguel Aum, em Belo Horizonte. Tem Joaquim Alcântara, claro, que eu conversei com ele, é um tremendo fotógrafo na área ambiental, assim, muito legal. Tem a referência nacional que é Sebastião Salgado, né? Isso aí, Claro. na área documental, nessa área, ele é um cara, assim, de um trabalho Bom, né? altamente respeitado, né? Agora, tem fotógrafos, assim, fora do Brasil, que fora do Brasil, eu gosto de um cara chamado Albert Watson. O cara tem um trabalho de moda, mas também foge da moda, sabe? É um trabalho Incrível, sensacional. né? Incrível, incrível. São esses caras assim que eu. Mas o cara que eu vou atrás mesmo é o Mário Cravo Neto. O Mário Cravo Neto, para mim, é uma referência. O trabalho dele Nossa, eu também adoro. é genial. Gosto muito. Hum. Agora, sabe o que eu queria saber, Germano? Que você chegou em Ouro Preto nos anos 90, né? Cheguei em 90 em Ouro Preto. 90. Eu fui em Ouro Preto. A Como que Eliana, você minha chegou mulher, em Ouro Preto? Me fala. não, tem uma história. Em 1976 ou 77, Festival de Inverno, Ah, eu fui, a gente bem jovem, né? A Eliana falou: minha avó mora em Ouro Preto. Eu falei: Ouro Preto? Vamos lá, passar as férias lá. Aí, em 77, nós chegamos em Ouro Preto. Eu cheguei numa noite de neblina, julho, Festival de Inverno começando o primeiro dia, aquela aham. confusão.
mas numa neblina que você não dava para ver nada. Então, eu cheguei naquela Praça Tiradentes, aquilo me encantou de uma forma, Bel, que eu olhei para a Eliana e falei assim, Você eu falou, ainda vou putz, morar nessa cidade. Não, eu nossa, falei eu isso, também. eu ainda vou morar nessa cidade. E como tinha a facilidade da família dela, então nós começamos a ir mais e mais. Aí nos anos 80 a gente voltou. Aí até que chegou o momento, falei assim, é agora. Chutei o balde lá em Sampa, né? Dei uma bicuda no balde e partimos para Ouro Preto. E E aí você felicidade, Ouro ficou Preto. aqui, o quê? Você ficou Fiquei 15, de 16 90. anos. No total, eu já saí de Ouro Preto. Tem hora que bate uma coisa de amor e ódio também, sabe? Então, eu falo isso porque eu já fui e já voltei para Ouro Preto 4 vezes. Eu acho que eu sou recorde. Eu já fui duas. 2, eu fui 4. Você também está Então, melhor do que olha, eu. e eu não estou fugindo da quinta, não, hein, Bel? Não, né? Não, Uhul! não. Porque isso daí Ouro que você me Preto, a gente conversou, pode falar, pode falar. É que eu Ouro ia, ia, Preto, ia Ouro Preto é um puxar que lugar de alma e você. coração, né? Nossa, tem Ouro um Preto imã, né? É uma Ouro Preto loucura, né? é alma e coração. Ouro Preto é uma cidade, é um monumento, assim. O que me encanta em Ouro Preto não é só o centro histórico, claro, que é a maravilha, né? Essa preservação do centro Mas histórico é de o Ouro Preto, entorno, né? mas o entorno. Eu sou um cara, eu tenho amigos, se você souber o que eu tenho de amigo no Morro Santana, acho que tenho mais amigo que dentro de Ouro Preto. A Elisa sabe disso, ela é minha amigona de Ouro Preto, minhas Imagina. idas e vindas. Eu conheço todos, Veloso, né? O Dudo Veloso é que igual irmão, sabe? Então, eu vou para o entorno. Os botecos que eu frequento em Ouro Preto são os botecos do entorno. O bar do Beterraba, lá na saída para Mariana, ninguém conhece. Então, eu vou para as quebradas. Né? Eu acho que eu sigo muito Porque você me, aquela coisa do. Pode falar. você me disse que você tem um levantamento, né? Também que você fez do entorno, e vai estar esse levantamento do entorno junto com o centro histórico no livro, Tem o um livro Blues pronto, tem um livro pronto com um cidadão chamado Benedito Tadeu de Oliveira, arquiteto, mora em Ouro Preto, Benedito. Benedito. Benedito Tem é um nosso livro, conselheiro do IA. então, tem um livro pronto com o Benedito sobre o Morro da Queimada. Fala com ele. Não. O livro está pronto para ser lançado pela Fundação Oswaldo Cruz. Que ele é de lá, né, o Ele é de Benedito? lá, ele é de lá, então está esperando tudo. Sim. Eu fico meio sem jeito, porque, inclusive, eu entreguei todas as imagens para o Benedito, para o Instituto, para a Fiocruz. Eles me pagaram, eu recebi pelo trabalho, e o livro ainda não saiu. Então, quando eu estiver por aí, eu vou cobrar o Benedito. Benedito, o nosso livro. É que o Benedito não tá mais, ele se mudou também, sabia? Ele não está Ele não morando mais está. aqui. Ah, Ele não tá. está. Mas ele é conselheiro aqui do Instituto, ele faz parte do Então. conselho. Uhum. Vou Não, mas conversar eu com tenho ele ele. nas redes, eu tenho ele. Inclusive, tem, através do trabalho, eu fiz um trabalho para. Eu tenho exposição permanente lá no Castelo da Fiocruz. Olha só, não Eu tenho exposição sabia. permanente lá. Ah, foi lançada há uns 10, um pouco mais de 10 anos atrás. Mas é o trabalho do Sertão de Guimarães Rosa, porque as imagens originais de quando eles fizeram a viagem para descoberta da doença de Chagas, pesquisa da doença de Chagas, foi um fotógrafo fotografando toda a região, Rio São Francisco e região. Entendi. E eles souberam que eu estava fotografando praticamente os mesmos lugares daquele pessoal do começo do século XX. Então, eles resolveram fazer uma exposição permanente
no Castelo da Fiocruz, com imagens daquela época da viagem, da descoberta da, da doença de Chagas, e aquela expedição com as minhas expedições aqui. Então, tem uma mistura das imagens daquele momento com o meu trabalho. Lá Que interessante, que no Castelo legal. da Fiocruz. É muito legal, muito legal. Porque você falou que você tem dois trabalhos teus, é, que um é das estações ferroviárias, né? Uhum, E dois isso. registros que são grandes das estações ferroviárias e Uhum. o Gente da Pedra, que Gente é da esse que Pedra. eu. Gente da Pedra, que é isso que eu queria falar Uhum, antes dos tá. estações. Que Uhum, você ficou 2 anos, 96, 97, só uhum. também fotografando a questão da Pedra Sabão, né? Percorrendo o Pedra Sabão, eu tive um grande apoio do Ângelo Osvaldo, que eu não posso, eu tenho que falar, porque ele me deu toda a Claro. estrutura para fazer esse trabalho. Ele colocou um motorista à minha disposição, um carro à minha disposição. Germano, você fotografa e você faça o trabalho até quando você achar que ele está pronto. O Ângelo me deu um tremendo apoio, o trabalho ficou muito legal. É um trabalho que eu ainda não mostrei assim, nem 30%. Ele tá, mas aí depois eu saí de Ouro Preto e o trabalho tá assim, mas ele tá. Uhum. Ah, isso daí, nossa, eu adoraria ver Eu essa percorri todos tua, aqueles lugares, em Ouro Preto e Mariana, inclusive em teu Mariana. registro. O Ângelo me deu apoio para ir fotografar em Mariana também, nos distritos que trabalham com a Pedra Sabão. Uhum. Cachoeira do Não, Brumado, Furquim. é porque a primeira fase do Instituto são os Uhum. mapeamentos etnográficos do entorno Uhum. e com uma equipe, com um cinegrafista, um fotógrafo, Uhum. um filósofo, um Uhum. sociólogo, um Uhum. antropólogo, são mais 3 Uhum. estagiários. E Uhum. eu adoraria que você fizesse parte dessa equipe. Nossa, seria incrível, Germano. Já, Seria o incrível. convite aceito. Convite aceito. Porque Aceito, já aceito. Uhum, com a tua experiência já, não é? Poxa, você já uhum. tem todo um caminho aí que você já trilhou, que você já conhece. Ficaria muito até Já. mais, né? Você Mais chegou a fácil. conhecer a dona Dionísia lá na Mata dos Palmitos? Cheguei. A Eu, dona, é eu, a matriarca eu, lá. eu, eu te falei, né, que minha experiência, que outro dia eu até falei na live, acho que foi com o Juliano, que eu Uhum, andava com o carro, eu falava, puta merda, eu sozinha. Falava, gente, uhum. será que eu tô certa? O carro cheio de lama, eu no meio lá sozinha indo para. Eu falei, gente, não é possível que seja aqui, porque é muito, é muito abandonado, é muito longe para uma comunidade estar aqui. Aí eu Uhum, falava, gente, aí eu vi alguém, porque não tinha ninguém, né? É um deserto ali, uhum. no meio do É, mato. meio do Aí mato passou ali. um carrinho lá, eu falei, Uhum, moço, você é por aqui mesmo? Ele vai, vai. E uhum, ó, demorei para chegar, mas cheguei. uhum. Aí fiquei lá também. Também foi uma super Legal. experiência. O Jorge dos Passei o Anjos dia fez um trabalho lá, muito fiquei com. legal lá. Uhum. O Jorge fez um trabalho muito interessante lá com a Dionisa. Ah, trabalhando lá no espaço da Mata dos Palmitos, o Jorge dos Anjos fez um trabalho bem legal lá também. Mas a Mata dos Palmitos, você conheceu a dona Dionisa, né? Ela fazia festas, as festas juninas dela eram sempre em agosto, né? E as festas As eram festas da fantásticas, Mata né? dos Palmitos, isso mesmo. Festa em Elisa está agosto falando sempre. aqui. É. Nós fomos lá, Elisa, Samuel, a gente andava muito junto e conhecia a dona Dionisa, assim, muito. Eu ficava lá, né, eu fotografando, o Pedro, que era o motorista, que o Ângelo me cedeu, a gente ficava uma semana lá na mata. E eu tinha a honra de chegar lá, a Dionisa falar assim, segunda-feira aqui ninguém bebe, homem nenhum bebe, mas o Germano chegou, pode tomar uma cachaça.
Aqui, ó, até o Guilherme, E, Guilherme né? Mansur, acabou de Guilherme, entrar. meu querido, Que meu querido Guilherme. prazer! Ah, Obrigada por vir então, nos não, prestigiar. Guilherme é Guilherme, né? Guilherme é aqui no Nossa, coração. eu preciso fazer uma Eu live com o adoro o Guilherme. Guilherme. Tem que fazer, não? O Guilherme é É passagem bom. obrigatória aqui, não é, Nossa, mas Germano? eu tenho uma viagem com o Guilherme para aquela região que é imbatível. Eu, Guilherme um que já está no andar de cima, Paulo Esquitão. Oh, Guilherme, nós temos uma aventura assim maravilhosa. Eu, Guilherme e Paulo, né, indo para oh, aquela região, Bico de Pedra, um lugar que pouca gente em Ouro Preto conhece, sim. Bico de Pedra, aquela região ali de Itatiaia, por trás daqueles morros de Itatiaia. A gente andava muito ali, de Fusquinha, Fusquinha do Guilherme. Olha que bárbaro. Fusquinha da Pingo, Fusquinha da Pingo. Nossa, que incrível, gente. Essas histórias vocês tinham que ter filmado, né? Putz, É, esse aí tinha que ter o registro, né? Para ficar, né, no acervo digital aqui para as pessoas tá na, poderem, porque isso não tem tá na nossa preço, né? memória. Né? A gente andava muito É, ali. Guilherme e Paulo, a gente andava muito ali. As o, quebradas o, de Ouro Preto. me fala um pouquinho, ó, nós temos mais 7 minutos. Uhum. Desse trabalho desse ensaio seu da, das estações. Isso também eu achei. Eu Esse acho é que um as trabalho pessoas assim. precisam saber. Esse é um trabalho também autoral. O Ângelo também me deu um apoio bem legal para fazer esse trabalho. É um trabalho todo preto e branco, onde eu fotografei as estações ferroviárias de, de Ouro Preto e Mariana. Eu percorrendo os distritos e fotografando toda essa infraestrutura que estava sendo dizimada também, e alguma coisa foi restaurada, me parece que em Rodrigo Silva foi restaurado, Sim. Monsenhor Horta me parece que foi restaurado, em Mariana também. Mas no momento que eu estava. Agora, Miguel Burnier, um lugar fantástico, a estação de Miguel Burnier era maravilhosa, Sim, mas conheço. também me parece que foi assim, bem Desativada. descaracterizada. Então, foi um trabalho feito assim também num longo período, onde eu pegava assim uma folguinha das minhas coisas, fotografava bastante para Vale nessa época. Então, o tempo que eu tinha livre era para fotografar. Eu tinha tempo livre para fotografar. Que ótimo. E, e saía fazendo esse trabalho de estação ecológica do Tripuí, começando no Tripuí, e fui até Furquim, em Mariana, fotografando essas estações. Também é um trabalho que foi muito prazeroso fazer, né, Bela? Porque Nossa, que incrível, essa, né? essa estrutura ela foi montada no Brasil, são as primeiras ferrovias, né, introduzida pelos ingleses no Brasil no final do século XIX, né? Então isso se perdeu muito, se perdeu muito. Vilas inteiras eram construídas para a residência dos ferroviários e tinha uma arquitetura Nossa, muito interessante, uma arquitetura parecida com a arquitetura londrina, e tudo isso foi se perdendo porque, afinal de contas, a gente está no Brasil, né, Bela? a gente precisa fazer, né? Eu não vejo a hora da gente iniciar esse processo todo com o Instituto para poder reunir tua obra e poder mostrar de maneira muito, uma forma que ainda Prazer vai ser enorme. maravilhoso. Quero te agradecer esse papo, Eu que te agradeço, e assim, agradecer por tudo que, toda ajuda tua, né? Toda a tua contribuição para nós aqui. É só entrar no site do IA, www.ia.artemudo.br, que tem contribuição vasta e no que do Germano você para a gente. Putz,
não sei como te agradecer mesmo. Não, Bel, o meu E trabalho, foi, eu acho tão legal a criação do Instituto, eu acho que vai ser um evento transformador. O Instituto será um evento transformador em Ouro Preto. Eu coloco todo o meu trabalho e meu acervo à disposição do Instituto. E muito você obrigada. Nossa, pediu. eu acho que a gente vem, né? Outro dia que falaram, Bel, vocês estão chegando para tirar o limo, para tirar Uhum, o bolor. Tem que é isso. chegar. Nós estamos, Tem. nós vamos entrar. Eu acho que eu nunca imaginei, depois de todos esses meses de pandemia, Uhum, que a gente fosse chegar tão próximo das conversas que nós estamos uhum, chegando com os patrocinadores. Nunca uhum, foi transformador, sabe? Foi uma uhum. loucura e finalmente vamos iniciar, se Deus quiser. O Instituto vai se consolidar e vai ser um sucesso com uma vida longuíssima. Vamos descongelar, porque está na hora, né? Está na hora. Está na hora. Meu E querido, ó, nós estamos à disposição da transformação. ai, ai, muito obrigada. Fico muito grata, viu, por esse papo. Vamos Beleza. fazer outros. Vamos, Vou... vamos, vamos, vamos. E ó, Eliseu tá mandando beijo, sucesso, Ana Célia. Para eles todos, grandes amigos. E até a próxima. Até Muito a próxima, obrigada Bel. por todos. Muito Eu que obrigada. agradeço. Beijo grande e vamos em frente. Vamos. Obrigada, gente. Uhum. Obrigada por terem vindo. E até a semana que vem com uma próxima live. Não sei ainda quem é, eu nunca sei, gente. Eu Uhum. sempre. E é isso aí, olha. Armando Borum, saudades, querido. Armando Borum, demais, meu amigo, meu irmão. Nanda Pink também está mandando beijos. As Beijos. pessoas estão com saudades de você, querido. Você tem que Saudades de voltar todos para Ouro também. Preto. Então, quem sabe, Bel? Quem sabe? Se Deus quiser, A vontade é enorme. vai dar certo. Vai dar. Beijo, querido. Tchau, Boa beijo, noite, Bel. gente. Muito Boa noite. obrigada. Boa Muito noite a todos também. tchau, tchau. Tchau, tchau.